Sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas à estreia do Projeto CE. Aqui, gente, eu vou dar sacadas e informações valiosas para você faturar aí na sua jornada de faturar entre 5 a 10 mil reais sendo referência em mechas. Meu nome é Anderson Nunes, eu sou criador do programa Expert em Mechas e hoje o tema da nossa live é demora a montar mechas. Então foi um tema que eu escolhi e foi um tema muito pedido pelos seguidores e é por isso que a gente vai abordar esse tema. Galera, montagem de mechas, né? É um desafio assim que muitos profissionais eles passam e eles acreditam assim que realmente tem essa demora e essa demora mesmo e tudo mais. Só que por um outro lado, muitos profissionais eles acabam desistindo de seguir o nicho mechas, de querer trabalhar com mechas mesmo e acaba optando às vezes para fazer qualquer outro tipo de serviço, porque a montagem acaba sendo um pouco demorada, às vezes acaba sendo aquele peso nas costas dos profissionais, porque às vezes demora 2, 3 horas, 4 horas e nisso o profissional já está cansado, a cliente já está cansada e aí nisso a cliente já está mexendo, então é um problema que eu acredito que muitas pessoas, muitas cabeleireiras e muitos cabeleireiros deixam de fazer justamente pelo fato de não conseguir ser um pouco mais ágil nesse processo, tá? Gente, é o seguinte, Anderson, como que você acha que eu consigo fazer uma montagem de uma mecha mais rápido? Então eu já falo, para você hoje chegar a ter um resultado melhor em relação a isso, você consegue, quando você entende a técnica, quando você entende o desenho da técnica, quando você sabe quando a sua cliente chega no salão, porque tudo parte de um processo, né? A hora que você já vai fazer a montagem, você já fez aquela avaliação com a sua cliente antes. Então você já conversou com o seu cliente, às vezes você já fez o teste de mecha, às vezes não, você já fez o teste de mecha. Então nessa parte você já sabe o cabelo que a sua cliente quer, então o que ela te pediu, então você sabe o cabelo que ela te pediu. Muitas das vezes, pessoal, as clientes, elas mandam o cabelo via WhatsApp, tipo, está fazendo um orçamento com você mesmo, principalmente, antigamente eu fazia os orçamentos aqui no... Né, era eu que respondia meu WhatsApp e tudo mais, então eu fazia os orçamentos, então eu já ia conversando com a cliente, o que você está pensando em fazer, qual que é o cabelo, para eu mais ou menos já entender o desenho, para quando ela chegasse no salão, ou para quando eu fosse na casa dela, eu já saber o que ela estava pensando, para não chegar e ser uma surpresa para mim. Então eu fazia só, né, o teste de mecha, né, que tem que fazer o teste de mecha, até porque se você não faz o teste de mecha, você não sabe com qual produto que você vai trabalhar, com que você pode trabalhar, e isso também vai ser um fator para demorar mais no processo, não na montagem, mas no processo. Beleza? Então, o que acontece? Então, essa cliente ela já conversou com você via foto, via WhatsApp, te enviou foto, você já conversou com ela, ou se você tem um espaço, já conversou com a sua secretária, com a recepcionista. Então, você já mais ou menos sabe aquilo que está naquele horário para você fazer, né? Então, você sabe mais ou menos o que você vai trabalhar para você ir fazendo a leitura do que aquela cliente pediu. Só que o maior problema do profissional hoje, que eu acho, e que vocês falam, é não saber fazer a montagem ou demorar na montagem porque não sabe qual técnica vai usar, né? Qual efeito que aquela técnica vai dar. Aquela cliente te pediu um cabelo, às vezes é uma explosão só de pontas, a cliente quer aquela pontas toda clara, e às vezes o profissional ele não sabe fazer essa leitura porque acaba que não entende muito bem a técnica, né? Então, o primeiro passo para esse profissional, para essa cabeleireira, né,
começar a desenvolver esse trabalho mais rápido nessa construção é quando ele chega e fala, não, esse cabelo eu vou fazer desse jeito, eu já sei o efeito que aquele cabelo vai fazer com aquela técnica, né? Que aquela técnica vai trazer para este cabelo. Então, o fator maior disso é isso. O profissional acaba não sabendo qual técnica utilizar, às vezes não tem conhecimento mesmo de técnicas, e aí, por consequência, acaba ficando perdido na hora de montar e demora, porque a insegurança e o medo na hora da montagem é porque não sabe para qual lado vai, entendeu? Então esse que é um dos maiores problemas. Ô Pedro, você me faz um favor, você pega uma água para mim? Então esse é um dos maiores problemas, é você ficar travado, não porque você demora a tricotar, não porque você demora a desfiar, é porque você está tentando entender o que você faz ali. Esse desfiado, ele vai me trazer o quê? Que efeito, né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem no momento da criação de mechas, quando esse profissional, às vezes ele não tem muito, ele não sabe para onde ele vai na mecha, o que ele faz de errado, né? Como que ele começa a construir uma mecha errada e tudo mais. Um dos primeiros motivos que isso acontece é justamente o profissional ele não sabe fazer a leitura do cabelo. O que aquela cliente me pediu? Qual que é o ponto de referência que aquela cliente está dando destaque? Isso daqui está dando destaque para a franja, ele está dando destaque para contorno, está mais escuro nessa raiz, está mais claro nessa raiz, é explosão de pontas. O que tem naquela foto que aquela cliente hoje pediu? Isso a gente tem que ter essa percepção para a gente começar a entender qual que é a técnica que a gente vai utilizar e aí a gente construir essa técnica rápido. Outro motivo é o seguinte, o profissional ele trabalha a grande maioria das vezes com uma divisão muito bagunçada. Então, às vezes, o que eu já vi profissional fazendo, inclusive profissional às vezes que já chegou aqui dentro do salão para fazer alguma especialização prática comigo. E às vezes, né, antes de eu começar a ministrar algum tipo de curso, assim, e eu já vi muito profissional fazendo, é uma divisão muito bagunçada. Então, o que acontece? É aquela divisão que o profissional ele acaba pegando, às vezes, toda essa parte de trás e ele começa a tirar as mechas de uma forma e prender tudo isso daqui e não ser algo que seja fácil para ele trabalhar. Porque quando você organiza o processo que você vai fazer, e isso, gente, eu não estou falando de divisões, tá? Isso daqui é uma live para um outro dia, para a gente chegar e falar sobre divisões, linhas de divisões, efeito das linhas, é uma outra coisa, tá? Então, quando você começa a trabalhar dessa forma, você não otimiza o seu tempo, porque aí a pessoa que tem muito cabelo, esse cabelo escorre, esse cabelo cai, a piranha não prendeu direito. Então, tudo isso faz com que você atrase o processo. Um outro motivo que muitos profissionais falam é o seguinte, eu demoro porque eu tenho que colocar papel e tudo mais. Gente, quando eu não tinha auxiliar, quando eu não tinha ninguém para me ajudar, quem me entregava os papéis que eu ia colocar eram as próprias clientes. Às vezes vai ter gente que fala assim, mas nossa, a cliente vai para o salão e ela vai ficar me entregando o papel. Gente, acredite, as clientes adoram, tá? Então elas não importam de você pegar o papel, eu falo com ela, olha, você vai me ajudar, você já sabe como que é o processo, né? Então eu entregava para ela os papéis que eu ia usar, entregava para ela essa raquete, eu explicava para ela como que eu preferia, o lado que eu preferia que ela me entregasse, e ainda quando ela virava o lado eu até falava, ó, presta atenção. E aí eu falava, você dobra aqui e você vai me entregando. Então à medida que eu usava a raquete, ela já colocava o papel, então isso se tornava muito rápido. Por quê? Porque a cliente também ela não quer que demora. A cliente ela não quer chegar e ficar no salão 10 horas, 9 horas. E sabe qual que é o maior problema, gente?
Porque às vezes acontece da cliente ficar muito tempo e o trabalho não ficar do jeito que a cliente estava esperando. Então, às vezes, acaba que a cliente fica muito tempo, gasta muito tempo e isso gera um fator de... Fala, nossa, fiquei esse tempo todo e ainda ficou desse jeito. Às vezes, acabou não tendo um resultado tão satisfatório, entendeu? Então, isso tudo influencia. Um outro motivo que acontece também muito da pessoa saber é na hora que ela está fazendo o processo da montagem das mechas, ela separar umas divisões muito cabulosas, assim, entendeu? Uma divisão muito difícil, algo que não vai fazer diferença numa leitura de cabelo. Então, por exemplo, às vezes tem profissional que faz estrela na cabeça da cliente, né? E às vezes tem profissional que mostram técnicas que você olha e fala assim, nossa, essa técnica assim, e quando você vai ver um resultado, você não viu diferença naquela técnica, se a técnica teve um zigue-zague, se a linha foi horizontal, se a linha foi vertical, se a linha foi diagonal. São coisas que não dá tanta diferença assim. O que vai dar diferença é em desfiado, o que vai dar diferença é na posição de luz e sombra. Então é isso que vai dar diferença. Então são coisas que às vezes acaba você seguindo uma técnica muito difícil e te torna uma coisa que vai te causar um medo, uma insegurança de montar. Às vezes você fala, nossa, eu não vou conseguir montar isso. E eu falo para vocês, quanto mais simples for a divisão, quanto mais simples for a montagem da técnica, mais rápido você vai montar e você consegue entregar um cabelo de revista para a sua cliente. São técnicas que você consegue entregar um cabelo de revista. Eu vou fazer um processo de uma montagem aqui atrás. Eu vou até pedir o Pedro para preparar um pouquinho de pó descolorante com o oxidante mínimo possível, que é de 5 volumes, só para vocês verem o que é montar uma técnica com explosão de pontas de uma cliente que vai ter uma explosão muito grande de pontas. Eu poderia fazer duas técnicas aqui de uma montagem muito rápida. Tudo bem, vamos levar em consideração que a boneca ela não tem tanto cabelo assim. Mas isso eu faria essa montagem de uma cabeça que eu gasto na média de mais ou menos em técnicas desfiadas, tá, gente? Vamos levar em consideração também que quando a técnica ela é uma técnica que ela é mais detalhada, uma técnica mais artística, você vai gastar um tempo maior. Porém, você ganha o tempo no esfumado. Por exemplo, quando você fizer uma mecha que for micromechas de raiz, né, técnicas que eu até tenho no meu programa de Expert Mechas, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas é porque é uma técnica que você não vai precisar de fazer um esfumado, ou então o esfumado vai ser aquele esfumado só para tirar a marcaçãozinha que você faz com 5 minutinhos, não vai gastar aí 20, 25 minutos no processo do esfumado. Então você ganha mais tempo, tá? Então a primeira coisa, eu vou arredar um pouquinho aqui para trás, isso daqui, depois eu trago essa lousa para frente. Eu quero mostrar para vocês um jeito que eu acho super fácil de vocês montarem mechas. Eu vou fazer essa montagem para vocês verem que é um jeito fácil, que é um jeito rápido de você montar. E depois eu quero deixar um passo a passo para vocês. Eu tenho outra cabeça ali, talvez eu mostre na outra cabeça. Eu quero deixar um passo a passo de divisões, uma divisão que você consegue, com 3 divisões, você consegue montar uma mecha rápido, tá? São coisas que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia. Então, a primeira coisa é que quando a gente vai fazer a montagem de mechas, tá? Deixa eu virar aqui a boneca. A minha cliente, no dia a dia a gente tem cadeira aqui, né, que ela gira, que ela roda, então isso facilita muito. Então uma coisa que eu já falo para vocês, pessoal,
prepare o produto antes, não prepare tanto produto a ponto desse produto ficar muito tempo agindo, porque senão ele vai demorar depois. Aí você não gasta tempo na montagem, mas gasta tempo na demora do clareamento. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Essa cliente, né, essa cliente que eu vou fazer, ela pediu um resultado de uma mecha que vai ser aquela mecha que ela quer bastante sombreamento na raiz, então ela quer aquela raiz bem sombreada, tá? Então ela não quer marcação nessa raiz e ela quer uma quantidade maior de pontas, né? Então ela quer uma mecha, ela tá na leitura do cabelo dela, ela me mostrou uma foto que tem bastante luminosidade, pontas claras. Tá? Então, gente, vocês podem reparar que isso acontece muito dentro de salão, às vezes, da cliente chegar e ela ter um cabelo natural, né? Se ela não tiver um cabelo natural, ou às vezes um outro cenário, igual como a gente vai clarear esse cabelo, a gente pode mostrar uma outra técnica falando de divisões quando a pessoa tiver um cabelo já com mechas claras nas pontas. Então, a gente entra num outro cenário. Então imagine que a cliente está te pedindo para fazer a primeira vez aquele cabelo natural. E aí o profissional pensa, como que eu vou fazer esse volume de cor nas pontas e deixar essa raiz, né, esfumada? Como que eu vou fazer? Como que é o meu entendimento? O que eu preciso de entender? Então beleza. Eu gosto de usar sempre linhas muito simples para não confundir, para ser fácil realmente da pessoa aprender, do cabeleireiro usar no dia a dia. Então eu vou usar a linha vertical que eu vou fazer no cabelo dela, tá? Até lá no final, para fazer essa divisão. De um lado e vou fazer linha vertical de orelha a orelha e vou prender essa parte minha da frente porque eu não vou usar ela agora. Então eu deixo ela quietinha para não ser um problema, um impacto para esse cabelo misturar. Não deixe o cabelo solto, tá, galera? Prende o cabelo bonitinho, do jeito que você achar que vai te facilitar, não precisa de ficar fazendo nó, tem gente que faz nó, tem gente que não faz. Eu deixo dessa forma, jogado para frente, porque eu sei que é algo que não vai me atrapalhar depois. E aqui eu vou, né, separar só para vocês verem o desenho bonitinho. E eu posso garantir para vocês que no dia a dia é muito mais fácil e muito mais rápido de você fazer essa aplicação até mesmo do que em boneca e tudo mais. Tá? Então, a gente está entrando no cenário de como montar uma mecha rápido partindo do princípio que essa cliente tem um cabelo natural e quer mais quantidade de pontas, certo? Então, ótimo, perfeito. Essa cliente, ela quer uma raiz mais suave. Então, o que a gente precisa de entender? Eu preciso de entender que eu vou tirar uma mecha aqui desse cabelo. Já vou tirar a do lado de cá, porque eu tiro na mesma linha. Então, sempre que eu solto um lado, eu solto o outro para fazer esse desfiado junto, tá? E o que eu preciso realmente de entender, porque eu vou explicar o processo aqui e depois eu vou fazer uma montagem muito rápido, para vocês verem que eu vou fazer uma montagem rápido, tá? Vou deixar o pó aqui mais do lado de cá. Para mostrar que é possível você fazer uma montagem mais rápida. O que eu preciso de entender de desfiado nesse primeiro momento? Eu preciso de entender que o desfiado que eu faço, tudo isso que eu levo para cima, isso vai descer no meu cabelo, trazendo uma naturalidade, trazendo um degradê, trazendo sombra, tá? Desfiado significa sombra e tudo aquilo que eu deixar
aonde que eu vou aplicar pó, vai ser aonde que vai me trazer luz. Então isso é uma coisa simples de se entender para você começar a entender um processo de mecha. Isso é uma das técnicas que é possível de se fazer. Então isso daqui, o desfiado, ele vai me trazer sombra, certo? Ele vai me trazer sombra em qual sentido? Se eu pego o meu pó descolorante com o meu papel aqui, que já está preparado. Pedro, você pode estar me dando uns papeizinhos? Porque como eu falei que cliente ia me ajudar, então você vai ser cliente, tá? Então, se eu pego o meu pó descolorante e faço a aplicação dele daqui para baixo na ponta, quando esse desfiado descer trazendo sombra, esse desfiado ele vai descer trazendo sombra e a minha mecha vai realçar bem aqui na ponta. Vai dar um efeito muito californiano. Então não é esse o efeito que ela quer. Ela quer um efeito de raiz bem sombreada, mas ela quer as pontas claras. A raiz já está com o desfiado aqui em cima. Então, o meu desfiado já está aqui em cima, eu aplico o meu pó descolorante logo embaixo da onde que ele termina o desfiado. Por quê? Porque esse desfiado desce trazendo sombra até aqui, então começa aquele efeito de raiz só luminosa e a ponta já com mais volume de cor. Estou explicando isso, gente, porque depois que você entende esse processo da construção, essa aplicação aqui, você não precisa de ficar preocupando com uma aplicação de pó descolorante, que depois você, ainda por cima, vai fazer um esfumado. Você não demora para montar? Mas por que você demora? É porque você não sabe a construção, certo? Fecho o meu papel. Ah, Anderson, trabalho só com papel alumínio. Isso vai ser um problema? Não. Feito isso, eu faço o meu mesmo efeito do lado de cá. E aí, gente, eu já vou dar uma outra informação valiosa para vocês conseguirem realmente se tornar referência nesse nicho de mechas, porque é um nicho que a gente tem que se especializar, porque a concorrência ela é grande, então se a gente quer estar entre os melhores e está aumentando esse faturamento, a gente precisa de estudar. Vocês podem observar, e se vocês derem um zoom, a minha aplicação, eu fiz uma live na semana passada dizendo que não deixo a raiz com tanto produto para essa raiz não manchar. Então, se eu chego e aplico o pó descolorante direto aqui em cima, vai me dar uma marcação. Então, eu deixo mais natural, mais suave. Se você deixar até mais natural, ainda você nem precisa ainda de fazer o esfumado, caso você não queira, tá? Aí eu tiro outra mecha aqui para eu trazer luminosidade para essa parte de baixo do cabelo dela, da nuca da cliente. Na hora que a cliente joga e as mechas ficam aqui, é esse desenho aqui que você faz, tá? Então você traz Quem tiver perguntas, gente, pode fazer perguntas na interrogação que eu vou responder depois. Faço o mesmo jeito, desfio. Vale lembrar, gente, que você ter... O cliente já me deu o papel aqui, porque eu não parei para pegar o papel, tá? Começo a fazer a minha aplicação aqui embaixo. Isso é uma dica valiosa para você ter um resultado espetacular nas suas mechas e ser referência. Vou fazer essa montagem aqui de trás para vocês entenderem, tá? Já entreguei o papel para cliente, viu? Por que eu faço isso rápido? Não é porque eu tenho 10 anos de experiência, não. É porque eu entendo que a técnica sendo definida,
Eu não preciso de ficar quebrando a minha cabeça aqui e passando quase mal, meu estômago queimando, e ir depois lá no banheiro achando se aquilo vai dar ou não certo, se aquilo que eu estou fazendo é um resultado que a minha cliente pediu. Não, é porque eu entendi o desenho da mecha, né? Eu especializei para chegar e falar, quero fazer um desenho de mechas e tornar o meu serviço mais rápido. Anderson, por que você vai fazer dessa forma agora? Você não vai deixar uma linha de transparência. Para quem não sabe, se você é iniciante aí, tá? A primeira vez que você está na minha live e você não sabe, linha de transparência é uma linha que você tira ou mais fina ou mais grossa, ou então uma linha. Tem gente que deixa uma linha, determinadas técnicas, um pouco mais grossa para dar essa profundidade. Nesse caso, eu não vou deixar uma linha tão grossa porque o cabelo dela é todo natural, né? Ela não tem mechas. Então, se eu deixo uma linha mais grossa, ela vai me trazer um efeito muito natural. Então, eu vou deixar uma mecha bem fininha, só para dar uma profundidade maior. E vou trabalhar no meu desfiado aqui para essa raiz ser uma raiz mais natural. A mecha ficou grossa? Separa ela lá, desfia mais um pouco para o lado de cá, depois você junta. Não fica perdendo tempo achando que isso que vai ser o problema de você fazer, não, porque você consegue montar uma mecha mais rápida e ter um resultado bem mais rápido. E tem muitos profissionais que sim, que tem ajudante. Então, se ele já for um profissional que tem ajudante, enquanto o ajudante aplica, o profissional já está ali desfiando. Deixo uma linha de transparência fina aqui. E faço a aplicação. E aí você faz a aplicação de uma forma que você não deixe a raiz com tanto produto, para na hora que você for fazer seu processo de esfumado, isso não seja um problema para você, tá? Para você ter que ter muita marcação para tirar. Anderson, e aí? E a próxima mecha? A próxima mecha eu vou tirar uma mecha. Anderson, qual que é a espessura da mecha? Uns 2 dedos, tá? Tiro uma outra mechinha bem fininha. Por que eu faço isso, Anderson? Por que você deixa essa mechinha mais fininha? Porque para a cliente não estranhar, essas clientes que são marinheiras de primeira viagem, é melhor você fazer um efeito que ela vai querer mais mechas daqui 2 meses, do que ela querer te ligar depois para falar, ai, você fez muita mecha. É um outro problema que acontece de profissional, é colocar muita mecha no cabelo que a cliente queria só, às vezes, uma luminosidade. E outra coisa, mecha na ponta, elas não estranham. Muita mecha na raiz, elas vão estranhar. Sozinho, você sozinho fazendo uma mecha dessa, você sozinha fazendo uma mecha dessa, você gastar 1 hora na montagem é super rápido. Então, para você construir a mecha inteira, você gastar 1 hora é super rápido, porque tem pessoas que até nos comentários mandou que gasta 3 horas, 3 horas e meia fazendo a construção, galera. E ainda o que você pode trabalhar aqui, que é uma outra informação que eu vou passar para vocês,
trabalhar a parte de trás com... Vamos preparar um pouquinho mais de produto, Pedro. Trabalhar a parte de trás com oxidante e a frente com oxidante diferente para você conseguir um grau de clareamento mais ou menos parecido. Mas isso daqui é uma construção de mecha super rápida. Separo as linhas do meu cabelo. E aqui em cima vai sobrar um famoso triângulo invertido, que todo mundo deve saber o que é, que são linhas de divisões, que eu vou mostrar para vocês, que é o triângulo invertido, quando ele é um triângulo invertido mesmo, que é o topo da cabeça. Transparência bem leve. É transparência, tá, gente? Transparência é tudo aquilo que você vê a mecha do outro lado, é transparência. No caso, gente, a cliente eu ia estar só mudando a posição da mão, que eu ia estar pegando o papel pela frente. Por que eu não preocupo tanto com essa aplicação aqui nesse caso? Porque é uma aplicação que vai vir um processo desfumado, então você consegue corrigir se for algo que ficou um pouco imperfeito, então você vai tirar aquela marcação e eu não preciso de me preocupar com isso, eu não vou deixar nenhum fio descoberto aonde que eu quero a cobertura, aonde que eu quero que tenha a luz no meu cabelo. Nossa, Anderson, mas ela vai ficar muito loira, não vai não? Ela pediu pontas, ela falou que não tem problema, ela conversou, vi a foto, ela falou que não tem problemas. E a gente tem que levar em consideração que vai ter muita sombra. Em todo o intervalo tem uma transparência no meio e tem toda a sombra que vai cair nesse desfiado, né? Os desfiados vão descer. A gente lembra? Triângulo invertido. Triângulo invertido. O que eu faço? Faço uma divisão aqui e jogo para trás, tá? Tiro o biquinho do triângulo. Dou essa desfiada. Mesma técnica, desfio, estou segurando aqui para não tirar todo o volume da ponta. Faço minha aplicação, sempre começando, apoio o pó no meio e desço para a ponta. Sujo um pouco mais o pincel para eu subir e não ter muito depósito na raiz, ou próximo da onde que eu quero. Fecho o papel. Essa última mecha, galera, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar a transparência, tá? Eu não vou deixar essa transparência. Mas eu vou desfiar bem ela para ter uma raiz mais natural, uma raiz mais sombreada. E o que você pode fazer, se você não quiser deixar a mecha inteira, é você vir e dar uma tricotada na mecha que fica muito bonito. E aí depois você desfia. Essa mecha está um pouquinho mais profunda, isola, tira um pouquinho do cabelo, para não ficar um lado mais carregado do que o outro. É o seguinte, fazer cabelo de revista não é difícil, é fácil. Você precisa de entender a técnica, especializar a técnica para você entregar o resultado para o seu cliente, né?
Se essa cliente tivesse mais o dobro de cabelo que essa cliente tem atrás, eu ia gastar mais ou menos mais o dobro de tempo para montar aqui atrás, o que não é muito tempo. A nossa live começou às 20 horas, agora são 8h43. Eu fiz uma montagem de uma mecha atrás, sem auxiliar, porque quem estaria entregando o meu papel seria a cliente. Eu teria gastado aí mais 5 ou 6 minutinhos para preparar o produto, né? Eu teria feito... Vou conversar com a minha cliente, fazer uma avaliação e tudo mais, mas eu ainda tenho... eu comecei a montar essa mecha, digamos que mais ou menos umas 8h25, umas 8h20, digamos que eu gastei 20 minutos. Eu ainda teria 40 minutos se eu fosse gastar 1 hora para fazer essa mecha. Anderson, você está falando isso porque você é profissional há muito tempo. Não, eu estou te falando isso porque eu sei o desenho que eu estou fazendo na minha cliente. Quando eu sei o desenho que eu vou fazer na cabeça da minha cliente, não tem por que eu ficar demorando. E mesmo assim, o que eu estou falando com vocês, eu ia estar conversando com a minha cliente. Eu não ia deixar de estar fazendo um processo de um atendimento de excelência, que é aquilo que eu falei para vocês. Ter um atendimento diferenciado é o caminho que vai te levar a você se tornar referência hoje no mercado, tá bom? Então você conversar com a cliente, entender o desejo dela, é isso. É um processo de uma mecha super fácil de fazer. É um processo de uma mecha que eu posso intercalar ela com mecha costurada, eu posso intercalar ela com um contorno mais marcado, eu posso fazer essa técnica para uma cliente que quer mechas para o loiro, para o castanho iluminado, eu posso usar essa técnica para fazer uma correção de cor. Então, são técnicas que eu consigo fazer leitura do cabelo e da técnica muito simples. Então, por que eu falo isso para você, gente? Porque eu não vou chegar e passar um programa que seja algo difícil de você colocar em prática. Porque se for algo difícil, você não vai fazer. Não é nada que vá te levar a mudar até mesmo o jeito que você trabalha hoje. Ah, não, eu não tenho auxiliar. Não tem problema, eu estou aqui fazendo sem auxiliar. Ah, Anderson, mas eu só recebo cliente que tem muito cabelo. Mas aí isso é um problema que é cliente que tem muito cabelo, né? Aí às vezes, por exemplo, Anderson, mas todas as minhas clientes querem fazer loirão. Será? Será que é só... Às vezes você usa só uma técnica. Às vezes você não tem uma técnica diferenciada. Às vezes você não postou técnicas diferenciadas, você não mostrou o natural, porque hoje a pegada da galera é ser natural, é levar para o natural, é querer algo mais natural. As pessoas hoje, o esfumado ele foi criado justamente para as clientes não terem a necessidade de fazer retoque. Então tem a galera que vai gastar um tempo maior para fazer a mecha, mas tem a outra galera que você pode trabalhar, você pode utilizar, isso é uma técnica muito mais rápido. Certo? Anderson, e à frente, você faria da mesma forma? Poderia fazer da mesma forma, poderia trazer esse cabelo com uma sombra maior ainda para o ponto de luz dela ser um pouco maior, tá? Vou terminar de montar aqui só para vocês verem que é bem rapidinho e para vocês entenderem uma palhinha do que é quando você é expert, quando você é especialista. Depois, com o tempo, você vai criando, você vai mesclando suas técnicas, tá? E você não fica aí na mão só das mesmas técnicas, com os mesmos cabelos, com os mesmos resultados, e aí tendo o mesmo faturamento de sempre. Estou aqui, divisão da minha cliente, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso... Tá vendo esse cabelo aqui? Eu quero deixar um cabelo mais luminoso na frente dessa cliente, mas não tão marcado, porque é uma cliente que ela quer uma luminosidade, mas ela não quer aqueles contornos muito grossos. Então é algo que eu vou tirar a luminosidade trabalhando o efeito de luz e sombra. Para quem não entende luz e sombra, às vezes se você tem essa dúvida, se você ainda é iniciante e às vezes não entende, luz é tudo aquilo onde que vai aparecer e vai clarear, e sombra é tudo aquilo que a gente vai deixar mais escuro. O desfiado vira sombra,
a mecha do descolorante vira luz, tá? Então eu quero, o que eu vou fazer? Tirei uma linha reta, bem retinho, olha para vocês verem, bem próximo. Bem retinho, tá vendo? Depois que eu tiro essa mecha bem retinha, o que eu faço? Eu pego a pontinha aqui e faço um triângulo. Fiz esse triângulo, desfio. Eu vou desfiar porque ela quer luz, mas ela não quer que fica tão marcado. Isso vai ser luz, isto vai ser sombra, porque eu vou deixar essa mecha sem passar descolorante, tá? Do mesmo jeito que eu deixei vários intervalos aqui atrás, eu vou deixar essa mecha sem passar o descolorante, porque eu vou trazer isso daqui para ser luz, ok? Aplicação rápida. Mesma forma. Tiro a minha sombra, desfio a minha parte que vai ser luz natural. Tem profissional que às vezes fica inseguro de trabalhar com pó descolorante e eu estou mostrando que não tem porquê. Usem um avental porque se sujar a mão, já lavem. Qual que é a minha referência? Meio da sobrancelha, tá? Nossa, Anderson, mas ela não vai ficar muito marcado na frente, não. Todo desfiado que eu tô fazendo vira sombra. Um outro dia a gente vai mostrar para vocês o resultado desse cabelo, né, Pedro? Posso fazer essa técnica no castanho iluminado, não preciso fazer essa técnica no loiro. Ó, o cabelo já tá até abrindo um tom. Separei o lado de cá, porque do mesmo jeito que vira tupete aqui em cima, vai virar o meu tupete do lado de cima também. Tranquilo? Fez isso? Prende o cabelo para não te atrapalhar no desfiado. Mecha reta. Linha reta. A sombra do cabelo. Todo desfiado vai ser sombra. Por que eu faço isso rápido com segurança? Porque eu sei o desenho que eu estou fazendo. Eu não estou quebrando a minha cabeça para fazer isso com desenho. E por que eu fiz isso? Porque eu tenho tempo de profissão? Não, galera, não é por isso. É por conta que eu especializei para eu chegar a entender esses desenhos. Então a especialização, ela faz com que eu vire perito naquilo que eu sou referência. Imagina essa cliente vem para fazer mecha com uma pessoa que é referência
e eu fico lá no cabelo dela 3 horas. O que ela faz na vida dela? Ela vai falar, não, uai. Ela foi atrás de uma pessoa que é referência, então ela entende que eu tenho que fazer cara de quem manja, entendeu? Da mesma forma, vocês que estão escolhendo o nicho de mechas para trabalhar. E eu posso garantir para vocês, esse nicho que vocês estão entrando é o nicho que vocês vão mudar a vida de vocês completamente. Faço o triângulo, tudo deixando sombra. Isso tudo na frente vai trazer uma luminosidade para ela, para o rosto dessa cliente. Pronto, tiro minha presilha, tá no rosto da cliente, traz para trás, faz assim para não ficar incomodando ela, tá? Isso a gente faz aqui, traz para trás, vira o papel para não ficar incomodando a cliente, ela não quer papel no rosto dela, tá? Ótimo, pego todo o meu quadrado atrás, porque eu fiz uma linha de quadrado. E aqui eu consigo fazer 2 divisões igual à parte de trás. Porque não vai ter transparência, mas vai ter muito cabelo de sombra para a raiz ficar natural. Depois que eu faço isso, eu posso tricotar para ficar ainda mais um efeito natural de luzes na raiz, só umas luzes, só um efeito de luz. Vou fazer uma live para vocês entenderem sobre desfiado. O projeto CE, galera, é o projeto para você se tornar especialista em mechas. É um projeto que a gente vai fazer toda quarta-feira, tá? Às 20 horas. Então é onde você vai encontrar essas sacadas e essas informações valiosas que vai fazer você chegar a ser um cabeleireiro, uma cabeleireira que pode faturar de 5 a 10 mil reais no nicho de mechas, sendo referência aí na sua cidade. Então isso que eu estou te mostrando são coisas que vai fazer você chegar lá, porque você dominar a técnica, você entender a técnica que você está fazendo no cabelo da sua cliente, passa para a sua cliente segurança. Então, hora nenhuma que a cliente senta na minha cadeira, eu vou deixar passar para ela a sensação de que o Anderson não sabe, que o Anderson não entende aquele processo que ele está fazendo no cabelo dela, porque ela veio atrás de uma referência. Então, se você hoje quer se tornar uma referência nesse nicho de mechas, isso daqui já é um atalho para você chegar lá e atingir mais rápido o seu objetivo. Gente, super rápido essa montagem. Essa franja, para ela ter um clareamento mais rápido, a gente divide ela, tá? Eu divido ela por quê? Porque eu não coloco uma mecha tão grossa, tão espessa para fazer esse clareamento. Fiz isso, desfia do meio para a raiz, para essa raiz descer natural e não trazer marcação para ela. Faz a aplicação de forma que você aplique primeiro do meio para as pontas. E depois você vai subindo de uma forma com o pincel diferenciado.
Estou desfiando porque eu tenho que lembrar que ela quer uma luminosidade, mas ela quer uma luminosidade mais para as pontas. Então isso vai trazer só luz para o rosto dela. Por que eu estou falando de luz e sombra, essas coisas? Porque para vocês entenderem um pouco dessa criação de mecha, onde que você quer posicionar esse papel. Esse ponto. Pronto, montamos a mecha. Se fosse um castanho iluminado, a gente já estaria tirando os papéis. Então, é uma mecha super rápido, super fácil de trabalhar. Eu não tenho que pensar muito nisso. Por quê? Porque é algo que, como eu falei para vocês, eu entendo o desenho, eu sei o desenho, eu sei qual linha que eu posso trabalhar. Eu trabalhei praticamente só linha reta atrás no cabelo dela e vim trabalhando uma linha reta na frente, mas tirando luz e sombra. Então esse cabelo vai me entregar um cabelo de revista. Eu consigo entregar para essa cliente um cabelo de revista sem eu ter que queimar o meu estômago, sem eu ter que ir lá pro banheiro torcer para dar certo a mecha, sem eu ter que ficar pensando se eu peguei uma mecha muito larga ou não. Eu já fiz a mesma linha nos pontos certos. Então, esse projeto CE é esse projeto para você, cabeleireiro e cabeleireira, que quer ser referência em mecha. Você vai saber aonde que você vai seguir. E aí sim você vai conseguir faturar de 5 a 10 mil reais, como muitos cabeleireiros já estão tendo esse resultado. Nesse programa que eu tenho, né, de Expert Mechas. Mostrar para vocês o resultado do cabelo que a gente fez, os pontos mais claros que traz a iluminação do rosto da cliente, onde que você consegue ver contraste de luz e sombra, onde que você consegue ver. Então eu quis mostrar o resultado para vocês verem essa técnica, mesmo na boneca. A construção foi na boneca e teve um resultado muito incrível, muito bonito. O que vocês acharam? Comentem aí para vocês me falarem o que vocês acharam, o feedback de vocês aí em relação essa técnica, uma construção onde a gente criou mais volume de pontas e uma raiz super natural, não tendo a necessidade de um retoque frequente. Então isso daqui é técnica que é muito vendida dentro de salão e é uma técnica que você cria muito rápido. Quero deixar para vocês o que você pode fazer com uma divisão mais simples, tá? Então, isso vai ser tipo um passo a passo para se você quiser uma divisão ainda mais simples, numa construção de mecha costurada, tá? Eu não vou fazer a montagem disso, eu montei ali só para você ver que é possível montar mechas rápido, né? Então, se o título da técnica era montar mecha rápido, eu quis fazer essa montagem para vocês verem que é possível. Eu não dependi de auxiliar. O tempo que eu iria gastar ali para fazer um produto seria 5 minutinhos no máximo, porque eu já sabia qual que seria a volumagem. Eu já falei qual que é o problema da grande maioria das pessoas, por que as pessoas erram, por que os cabeleireiros eles desistem desse nicho. E eu posso falar para vocês, gente, o nicho de mechas, se você se tornar um especialista e realmente querer ser um especialista, você vai ganhar muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo, porque é o que mais paga dentro do salão. E não tem tempo, não tem época. Por exemplo, no meio de tudo isso que está acontecendo agora, as mulheres elas não deixam de fazer o cabelo. Pode diminuir um pouco, mas elas não deixam de fazer um retoque de mechas. Agora a cliente, por exemplo, todas as maquiagens e todos os penteados foram cancelados porque não tem evento, não pode ter evento, não sabe se quando vai ter evento. Então a galera que nessa área acaba tendo um impacto maior. E a gente que é especialista em mechas, que trabalha com mechas, não deixa de atender. Tudo bem, tá tudo fechado agora, mas quando voltar, as clientes voltam loucas, querendo fazer o retoque, querendo fazer a mecha, querendo fazer a tonalização, porque a pessoa que é expert, você consegue ganhar na tonalização. Eu vou fazer uma live de como você precificar, como que você dá preço no seu serviço, como que você ganha mais dinheiro com a sua cliente de mechas, mas tonalizando, tratando. Então você consegue ter
poucas clientes até, e tem um faturamento muito grande, porque você consegue trabalhar. A cliente que faz mecha, ela tem que hidratar. A cliente que faz mecha, ela vai cortar. A cliente que faz mecha, ela faz cronograma capilar. Então, ela vem no salão para fazer manutenção de cor, que é muita coisa que muitos profissionais não vendem. Então, eu vou deixar para vocês isso daqui, para a gente poder responder as perguntas, tá? Gente, como que você consegue fazer uma construção de mechas bem rapidinho, fazendo 3 linhas de divisão, tá? A Leona é bem loira. E essas linhas de divisões, deixa eu fazer aqui para frente, porque ela vai vir bem aqui ao centro da sobrancelha, tá? No ponto alto da sobrancelha. Todo mundo mais ou menos sabe o que é esse ponto alto, né? E quando você segue esse ponto alto da sobrancelha e você vai fazer essa linha de divisão. Isso daqui, gente, é para quem quer fazer mechas de retoque de raiz e fica perdidinho para fazer o retoque de raiz para cliente que é muito loira, tá? Você separa desta forma o cabelo e tá vendo como eu fiz? Uma linha, 3 divisões, tem 3 partes, 1, 2, 3. Para te facilitar ainda mais, o que você pode fazer? No ponto alto do cabelo, você prende cada mecha se você quiser, porque aí você vai conseguir trabalhar com menos cabelo na sua mão. E desta forma, você vai conseguir começar a fazer uma construção de uma mecha mais rápido, tá? Nesse caso, você vai tirar mechas cada hora do papel que você for tirando, você vai tirando para você fazer a construção da sua mecha, deixando a transparência, e você sobe de forma rápida. Fica uma forma rápida de você trabalhar, sem você ter que fazer aquele tanto de segurar aquele tanto de cabelo, porque quando você sabe a posição dos papéis, você vem fazendo essa construção toda na diagonal, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chegou aqui, galera, só você fazer linha reta. Você vai começar a fazer linha reta nesse cabelo. Se torna uma mecha de retoque de raiz muito rápido. O que é que você vai ter que levar em consideração? Profundidade da mecha, a grossura da mecha que você quer fazer para você fazer essa construção e a transparência. Tá? Esse passo a passo para a construção é o que hoje eu estou fazendo e que tem andado muito rápido na hora que eu venho fazer um retoque de raiz. Tá?